vamos estudar como interpretar a palavra. Ufa! Obrigada, Senhor, por essas vidas, por esses teólogos. São homens que conhecem muito bem a palavra de Deus e toda ela tem a cor deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus, te agradecemos por tantos escritos que tem e nós pedimos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, discernimento, para que nós precisamos da tua graça e Espírito Santo, nós precisamos da tua sabedoria e do conhecimento da glória de Deus que está na face de Jesus. Somente olhando na tua face, Senhor, nós podemos entender as Escrituras, podemos compreender a tua instrução, a tua direção para nós, para as nossas vidas pessoais, para a nossa nação e para prepararmos a tua igreja e esse planeta para a tua vinda, Senhor. Dá-nos essa sabedoria em nome de Jesus, Espírito Santo. Vamos lá. Como é que a gente vai estudar um protocolo? Como é que a gente vai formatar um protocolo de interpretação? Pela análise do texto, certo? Sim ou não? Não tem como, gente. Você vai ouvir o pastor, você não vai ter protocolo de interpretação. Você vai ler na Bíblia, você vai ler e vai aprender a entender o que você está lendo. Vamos analisar o texto. Vamos tentar discernir se ele é literal, se ele é alegórico, se ele é terreno, se ele é espiritual, se ele é natural ou se ele é sobrenatural. Porque nessas teologias todas desenvolvidas seus 500 anos atrás, não existe isso aqui. O espiritual e o sobrenatural. Até nos amilenistas ou nos idealistas que fazem tudo espiritual, eles não entendem nada de mundo espiritual. Então, na verdade, eles alegorizam para coisas etéreas ou figurativas, mas não de fato nas dimensões do espírito. Porque nós fomos divorciados das dimensões do espírito em algum lugar ao longo da nossa história. E a igreja perdeu o seu poder e o seu entendimento e a sua interação nas dimensões do espírito. E então, dentro da nossa análise, tentando saber se é literal, se é terreno, se é natural, se é alegórico, espiritual ou sobrenatural, nós vamos olhar o contexto. O chavão é real. Texto sem contexto é pretexto mesmo. Ou é só o Espírito Santo te trazendo uma palavra. Mas não vai me trazer uma interpretação de um texto todo com um versiculinho lá no meio, ou de uma doutrina toda com um versiculinho solto. Não tem versículozinho solto na palavra, tudo tem um contexto. E nós temos um contexto que é imediato e nós temos um contexto que é o restante das escrituras, que não é tão imediato assim. Não é contato imediato do 3º, 4º, 5º grau. Estão falando muito de ET hoje em dia, de disco voador e tudo. Se você conhecesse o mundo espiritual, você entenderia melhor o que está acontecendo com a nossa mídia enlouquecida e com todas as narrativas que nós ouvimos. Não gostaria você de fazer uma aula dessas, hein? Contexto imediato, temos o capítulo, então você pegou o seu versiculinho lá. Por favor, lê o capítulo, antes de falar alguma asneira, né? Depois vai ler o livro, que o capítulo não está solto, ele tem uma sequência, uma carta que está escrita para um certo povo, num certo lugar, passando por uma certa situação. E se você conseguir achar o mesmo assunto dentro do restante do mesmo testamento e depois extrapolar para o outro testamento, vai ganhar nota 10 da professora. Mas mais importante, vai conhecer o seu amado. Porque estudar a palavra é conhecer uma pessoa, um amado das nossas almas. Saber o que ele pensa de nós, o que nós podemos pensar dele. Outro dia me deu uma vontade de simplesmente dizer quem ele era, e eu peguei Efésios 1, Colossenses 1, tem um outro que é 1, Hebreus 1. Leia esses textos, que simplesmente exaltam a pessoa do nosso amado. Nós precisamos conhecê-lo. E estudar a palavra é para isso. Nós estudamos escatologia para conhecer o nosso amado que vem. Não só para brigar com alguém, discutir, ter um debate. Não serve para nada. Nesse nosso protocolo de interpretação, a gente falou que o alegórico nem sempre é muito bom. Mas eu posso alegorizar o que é literal? Sim, você pode, nós podemos, e o Espírito Santo faz isso conosco o tempo todo, quando Ele está nos dando direção, instrução, quando Ele está nos repreendendo, nos corrigindo. O que não posso fazer? Eu não posso esquecer do que é o contexto e o desígnio daquela profecia.
É lícito interpretar os textos literais da palavra de Deus de maneira simbólica? Sim. Posso aplicar tudo nas dimensões do Espírito? Posso. Conforme a orientação do Espírito Santo para a instrução e direção diárias. Contudo, porém, todavia, entretanto, jamais devemos desvirtuar ou destituir a palavra do seu contexto original, porque senão a gente apaga as profecias da segunda vinda e aí vai virar uma bagunça. O contexto original traz o quê? O plano da redenção, começo, meio e fim. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, sim ou não? Sim, por quê? Porque Jesus é a palavra e ele é eterno, e ele é Deus. Deus não é homem para mentir, portanto, se a palavra sai da boca dele, chega nesse papel aqui e entra no meu coração, ela vai se cumprir cabalmente, com exatidão de detalhes. Quando? No tempo certo. Não aconteceu ainda? Espera que vai acontecer. Ah, eu já vi uma guerra parecida, mas ela era só parecida, então espera, talvez tenha sido uma pré-figura dessa que ainda vai acontecer. Deus não dá ponto sem nó, ele não dá os detalhes para não cumprir esses detalhes. Se nós não aplicarmos o mesmo protocolo de interpretação a todas as profecias do plano da redenção e utilizarmos somente a interpretação alegórica para a segunda vinda de Cristo, abriremos um precedente perigoso no qual não seria necessário o cumprimento integral dos detalhes descritos para a primeira vinda. Vou traduzir para vocês. Se eu alegorizar a segunda vinda, eu abro um precedente para alegorizar a primeira vinda. Se Jesus vem montado num cavalo branco, mas não existe cavalo voador e Jesus também já veio, sei lá como é que funciona isso, ele veio e montou num jumentinho ou é lenda? Você está abrindo esse precedente. Ele morreu mesmo na cruz, de verdade? Ou é conto da carochinha? É uma invenção? Porque, deixa eu falar para você, nos últimos dias, a palavra de Deus vai ser vituperada, vai ser jogada na lama. E vão dizer que nunca aconteceu, porque já estão mudando a história recente, quem dirá a história antiga. Nós precisamos saber entender essa diferença. Se eu vou alegorizar a segunda vinda, eu posso alegorizar a primeira. E aí, cara, não aconteceu nada. Porque tudo é uma figura para você viver bem. Né? O idealista, ele vai ler a Bíblia, Jesus não precisa ter morrido na cruz. Deus fez um negócio legal lá e eu vou pegar os princípios de um homem legal e eu vou ser moral. Só que a moralidade já não é mais moral. A sua moralidade é diferente da minha. A sua é amoral e imoral. A minha ainda tem nome, é Jesus, é bíblica. Posso não saber cumprir toda ela, mas é bíblica. Assisti um filme, eu contei para vocês, né? Ontem não, essa semana eu assisti Deus Não Está Morto. Muito bom o filme. De novo, eu queria assistir uma coisa de novo que fosse edificante. Mas uns meses atrás, eu assisti um filme que se passava lá para o século XVIII, fim do século XVIII, se não me engano, onde tinha muito teólogo, onde as universidades eram igrejas. As grandes universidades, Harvard, Yale, etc., começaram dentro da igreja, como seminários. E aí avançaram e foram aumentando as disciplinas e com o tempo destruíram o evangelho, não se fala mais nisso. Mas acho que era em Harvard, era uma dessas grandes universidades americanas. E a história conta como que um deles escreveu um livro e o livro ele sempre tinha que ser lido por todos para poder ser endossado pela universidade. E todos queriam o endosso da universidade, então eles tinham linhas teológicas bem definidas. E todos gostaram muito do livro, e um dos carinhas falou, não, eu não assino. Mas por que não? Porque você pôs moralidade sem o nome de Jesus. E moralidade sem o nome de Jesus vai dar ruim. E aí ele falou assim, ele sabia que ia dar ruim porque ele tinha inventado uma máquina do tempo, então ele viajava para o futuro e ele ficava horrorizado com o que ele via no futuro. Aí ele dá um jeito de enviar o outro carinha que escreveu o livro para o futuro, e o outro carinha chegou lá horrorizado também e foi descobrir que não tinha o limite, o padrão da moralidade, não era bíblico, era o que eu achava que era legal, então não tem padrão. E nós estamos chegando em dias onde isso só vai piorar. E vai ser politicamente totalmente errado. Nem não é incorreto, é bonito. Vai ser
crime você manter os padrões bíblicos e ainda falar disso e ainda ensinar isso. Vai ter muita gente, ainda muito professor indo para a cadeia. Eu não sei em que lugar do mundo vai começar isso, mas já começou, porque nós já temos padeiros que não podem fazer um bolo de casamento, não podem dizer que não vão fazer um bolo de casamento para um casal gay porque não concorda com a homossexualidade. Quer dizer, já existe uma perseguição meio que light. Isso só vai piorar. E a ONU vai endossar isso. Não pense você que a ONU ai, que lindos, eles vão ser super justos. Foram tão justos, né, na pandemia. Que maravilha. Então, voltei. A nossa interpretação da palavra é extremamente importante. E se eu alegorizar a segunda vinda, eu posso alegorizar a primeira vinda. E aí nada aconteceu. Profecias da primeira vinda, elas são literais, são alegóricas, elas são o quê? E se eu puder alegorizar vocês entenderam? Só para ilustrar que eu posso fazer o que eu quiser com alegorias. Mas se eu entender que Deus, quando Ele disse, eu criei o mundo em 7 dias, se isso for literal, eu aplico isso para o restante. Eu sei, eu já abri outra caixa de caraminholas. Gente, Deus é poderoso ou não é para fazer qualquer coisa? Deixa eu perguntar, Jesus andou sobre as águas ou isso foi uma... Não, porque tem gente, se você quiser, você pode alegorizar Jesus andar sobre as águas. Ele multiplicou ou não multiplicou pão? Não, é só uma figura para dizer que ele alimentou as pessoas espiritualmente. Entendi. E o paralítico que ele curou também foi curado? E o cego também? Ou não? Ele foi os olhos espirituais que se abriram. Até onde você leva a sua alegoria? Esse que é o problema. Então, se Deus é capaz de formar um homem do pó da terra e de antes disso ter formado essa terra, será que ele não é capaz de fazer um cavalo voar? Andar sobre as águas, multiplicar coisas físicas, atravessar uma parede depois de comer uma coisa física com um corpo glorificado. Não há limites para o que Deus pode fazer, porque Ele é Deus. Não acredito em Deus, problema seu, deixa eu acreditar em Deus, por favor. Nós vamos chegar em dias em que nós não vamos poder crer em nada que não seja da agenda. Enfim, o melhor exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque ele é muito real. Jumentinho, literalmente, é um jumentinho, ok? Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, sim? Sim. Também simboliza humildade. Não tem problema você alegorizar, só não me joga fora a interpretação literal, porque ela também é real. E se ele montou num jumentinho que é um jumentinho, será que um cavalo branco também é um cavalo branco, aquele de Apocalipse 19? Pode ser uma simbologia de autoridade, de rei, de várias coisas ali. Sim, mas o cavalo branco, Jesus vai montar e ele vai cavalgar com as nuvens do céu. Ponto. Senão ele também não andou sobre as águas. Aí também ele não multiplicou pão e também não curou ninguém. Esse esquece, meu filho. Também não morreu na cruz. Estão vendo aonde a proporção que pode tomar? Na interpretação das escrituras nós fazemos isso. Nós trazemos o nosso óculos de não creio no sobrenatural. Então eu tiro. Eu creio no sobrenatural só na macumba, na Bíblia não. Meu querido, vamos aprumar e vamos alinhar. Lição de casa para quem quiser, dá um print que eu já vou passar. Leia Isaías capítulo 40. Tem internet aqui, para quem não conseguiu, a senha está do lado ali do piano. Fica à vontade. Leia Isaías capítulo 40, apartamento 61. E a senha eu não consigo enxergar daqui. Leia os capítulos de Isaías 40 até 60. Não quer ler todos? Lê, sei lá, do 60 para o fim. Leia, por favor. Algumas coisas nesses textos. Para quem o profeta está falando? Ele está falando com quem? Ele está falando com você 2000 anos na frente, ele está falando com Judá, está falando com Efraim, está falando com Jesurum, está falando com Israel, está falando com quem? Com Jerusalém? Quem é o objeto dessa conversa, dessa profecia?
É uma cidade, é uma nação, é um rei, é um reino, é um povo, é uma montanha, é um vale. Para quando é a profecia? Muitos desses textos vão dizer, naquele dia, naquele tempo, naquele dia, naquele tempo, naquele dia. Que dia é esse? Você vai ter que voltar no capítulo anterior. Às vezes você vai ter que voltar vários capítulos antes para saber que dia que ele está falando. É extremamente importante você saber de que dia ele está falando. Então, está se referindo ao quê? E depois disso, está se referindo a depois do quê? É os dias do profeta, está falando da primeira vinda, está falando da segunda vinda, está falando do milênio, porque Isaías fala dos três o tempo todo assim, intercambiavelmente. Ele fala assim, interchangeably, sei lá como é que fala isso. Ele vai mudando e ele se interrompe da segunda vinda para falar, enfia a primeira vinda lá no meio, depois ele fala do milênio. Leia o texto, porque o Espírito Santo nos dá discernimento para saber do que ele está falando. Lição de casa dada? Ok. Vamos ao protocolo de interpretação quanto à cosmovisão. Então, o que é o protocolo de interpretação quanto à abordagem? Eu vou olhar o texto no seu contexto, vou olhar um contexto imediato, capítulo, o livro, eu vou olhar o contexto não tão imediato do restante das escrituras. Quer estudar a palavra? Dá trabalho estudar a palavra. É que nem conhecer alguém. Você conhece alguém, eu vou falar, uma menina conhece um menino. Aí ele pega o telefone dela. Aí casou no dia seguinte? Não. Vai conversar, vai jogar muita conversa fora, vai fazer muito FaceTime, muito WhatsApp, vai sair, vai ao cinema, vai jantar, vai comer, vai para o parque. Vão se conhecer. Ler a Bíblia é conhecer a Cristo. Quer conhecer a Cristo por você mesmo, não porque alguém falou para você? Leia a Bíblia. A Bíblia é uma pessoa. A Bíblia é Jesus. Ele é a palavra viva. Ele é o verbo que se tornou carne. Vale a pena conhecer Jesus. Protocolo de interpretação quanto à cosmovisão. Seus óculos. Sua cultura. Como é que a gente lê a Bíblia? Ao longo dos últimos 2000 anos, o que gerou a interpretação puramente alegórica do restante das profecias do Antigo Testamento? Preterismo, historicismo, idealismo, amilenismo, pós-milenismo. O que gerou a leitura dessas pessoas se tornar dessa maneira? Uma coisa só. Simples assim. A teologia da substituição. Maligna, maldita teologia. Não. Israel não acabou. Israel é o primogênito. A palavra está cheia de profecias a se cumprirem ainda nessa entidade, nessa nação. Deus não terminou. Vai ler lá Romanos 9, 10 e 11 para você entender o papel de Israel. E sem você entender o papel, a missão, a eleição de Israel, a gente não consegue ler as escrituras, porque o que aconteceu é que tudo de Israel, de bênçãos, veio para a igreja. E aí a gente parou de entender o que é literal. Vamos entender isso. Como começou isso? Está lá o povo em Jerusalém. Jesus ascendeu aos céus. Os discípulos estão indo e ministrando e pregando, e tem gente sendo curada e liberta. E aos pouquinhos, eles viram Jesus ministrando a alguns gentios, né? E os gentios começam a querer esse Deus dos judeus. E aí acontece um dilema na igreja primitiva, e eles se perguntam, o que a gente faz com esses gentios? Eles têm que se converter ao judaísmo, óbvio. Né? Porque os fariseus começaram a se converter e eles pensaram assim, não, tem que fazer prosélitos, porque não é isso? Tipo, não entendi direito? Os fariseus, eles vinham de um sistema rígido. E é de se esperar que eles tivessem essa preocupação por zelo, não é porque eles estavam sendo maldosos, eles tinham aquela teologia, aquela cosmovisão, aquela visão de reino, aquela visão de... Tudo era muito lei, 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 e para eles isso era muito importante. Não acho que eles tenham sido maliciosos, talvez extremamente zelosos, né? Mas eles aplicavam esse princípio do proselitismo, dos requisitos da conversão ao judaísmo. Então, em Atos 15, você vê o seguinte no versículo 5. Insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido em Cristo, dizendo,
É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Gente, esse povo está saindo da rua, tem que ensinar alguma coisa para eles. Natural, eu também pensaria isso. Se converteu, vem agora, vamos fazer um discipulado. Aonde você vai fazer isso? Sei lá. Mas eles tinham algumas tradições que eram importantes. E aí? Jesus, ele estabeleceu a teologia da nova aliança. Eu imagino que os discípulos, eles conversaram entre si, eles falavam circuncida, não circuncida. Peraí, eu me lembro de um texto lá em Jeremias 31, que fala que naquele tempo eu vou colocar neles um novo coração, que eu vou fazer uma nova aliança, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Espera aí, será que não é esse tempo agora? Mas em 2 Coríntios 3 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Paulo está dizendo, gente, vocês são a carta escrita no nosso coração e vocês são conhecidos e lidos por todos os homens. Porque nosso testemunho escreve em vocês, o testemunho de vocês escreve em nós, e assim o testemunho de Jesus está avançando pelas nações, todos estão conhecendo, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Vocês já não têm mais corações de pedra. Jesus é a rocha. Deus pega o seu dedo lá no Sinai e escreve em Jesus a sua lei, porque ele é a lei. Hoje nós somos as pedras vivas e Jesus está escrevendo em nossos corações a sua lei. Pelo Espírito de Deus, que é o dedo de Deus. Ele não está mais escrevendo em tábuas de pedra, ele está escrevendo em tábuas de carne, nos nossos corações. E é por intermédio de Cristo que nós temos essa confiança em Deus. Ele nos habilitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança. Peraí, então eu preciso entender o que está nessa nova aliança. Como é que funciona a velha com a nova, joga fora, não joga fora? Como é que faz essa transição? Ela é uma nova aliança que não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus é a letra que mata. Como assim? O que acontece se você comer e beber de Jesus indignamente, sem discernir o corpo e o sangue? Você atrai juízo. A lei mata porque ela te mostra o que é o juízo, ela mostra o que é certo e o que é errado. Ela te dá os limites e as fronteiras que são de Deus, não o que eu acho, o que eu quero, o que é legal. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem olhar na cara de Moisés, por causa da glória que estava no seu rosto, ainda que fosse uma glória que não ia durar muito tempo, porque ela desvanecia, que Jesus não tinha vindo ainda, porque não era a eternidade. Como não será ainda de maior glória o ministério do Espírito? Você reparou que ele não falou mal da glória desvanecente. Ele só graduou uma com a outra. O novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus nos leva agora direto para a casa do Pai. Nós tínhamos um caminho, uma lei que apontava para o caminho, e eu entrava no caminho da lei até eu chegar no novo caminho. Aí, quando eu chegasse no que a lei estava apontando, que é o Messias, agora eu posso embarcar no caminho do Messias. Um novo e vivo caminho. Jesus vem e escreve a sua lei nos nossos corações. Qual seria... Vocês lembram quando Jesus falou, lá no comecinho, antes de ter ceia, antes de comer o pão e beber o vinho, lá em João 6, ele fala algo e os discípulos já ficam assim, eu acho que não vai dar para te seguir não, esse negócio está muito difícil. Aí Jesus fala, vocês vão mesmo embora? Um monte de gente começou a ir embora, vocês também vão embora? Só tu tens a palavra de vida eterna, Deus. Para onde que a gente vai? Não tem para onde. Então, o que foi tão difícil para eles ouvirem?
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Além de ser aquela rocha lá, onde Deus escreveu, eu também sou aquele maná que desceu do céu. Se alguém dele comer, por que vocês acham que nada, eles não ficavam doentes? Eles já estavam comendo do pão vivo, que é Jesus. Foi a primeira ceia, não foi a ceia, a primeira foi de Melquisedeque, né? Quer dizer, pelo menos que a gente lembra. Mas imaginem um povo todo no deserto comendo de Jesus. Quem comer de mim viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aquela que ele rasgou para a gente entrar no Santo dos Santos, abrindo um novo vivo caminho. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Vocês lembram quando a gente estudou a carne, corpo do homem, da onde veio Adão, para onde foi, a gente falou um pouquinho do sangue? Nossa carne começou a ficar corruptível. Ele vem e fala, come do pão do céu que sou eu vou para o sacrifício e você vai comer o sacrifício. Nós levamos o sacrifício para o altar e depois os sacerdotes fazem o quê? Eles comem o sacrifício. São coisas, amados, espirituais e sobrenaturais. Não dá para divorciar Jesus do sobrenatural. Ele é Deus criador espetacular. Ele é espírito, importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Então, nós temos de entender as coisas espirituais para entender a vinda de Jesus, a primeira e a segunda. Se você não comer e não beber, não tem vida, porque eu sou essa vida. Lembra que a vida está no sangue, e essa palavra vida está no sangue, a alma está no sangue. Quando nós bebemos o sangue de Jesus, nós bebemos a pessoa. Como é que a nossa mente vai ser a mente de Cristo? Porque a mente está na alma. Eu sei que é difícil, mas é espiritual. E as coisas espirituais se discernem de forma espiritual pelo Espírito. O homem tem de ser um ser espiritual para entender essas coisas. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, porque alcançou a árvore da vida, porque ele é o reino e a árvore da vida está nele, porque ele é o santuário da Nova Jerusalém. Quem beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a nossa escatologia aqui. Só comendo e bebendo de Jesus é que nós teremos a ressurreição, a primeira ressurreição, aquela que vai nos levar ao acesso da árvore da vida, corpo, alma e espírito, e que desce depois com a Nova Jerusalém. Quando? No último dia. Quando é o último dia? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Coma todo dia de Jesus e beba todo dia de Jesus. Não é alegórico, não é figurativo, é também, mas é real, é literal, só que é em outra dimensão. Vocês estão entendendo o dilema na cabeça dos discípulos? Eles estão tendo a sua mentalidade totalmente reformada. Lembra quando nós estudamos a introdução aos sinais do Apocalipse, que nós fomos de Mateus 1 até Mateus 23? E nós fomos vendo como Jesus foi reformando a maneira de pensar, as tradições, o evangelho, entre aspas, né? Como eles entendiam a palavra, os profetas, a lei, ele foi mudando a mentalidade deles para que eles pudessem compreender o plano da redenção com duas vindas. A necessidade dele vir e morrer e ressuscitar, a necessidade deles esperarem pelo Espírito Santo. Nós estamos passando por essa mesma reforma para que nós possamos compreender as coisas espirituais que Deus está fazendo nos nossos dias, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. E se os discípulos foram participantes daquela primeira vinda, é bem possível que nós sejamos participantes dessa segunda vinda. Então se faz necessário nós deixarmos Ele mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos ser aprumados e alinhados para esses tempos. Moed, tempo determinado por Deus, em que no nosso cronos Ele intervém com o Kairos. E aí, entrar no tempo da plenitude. E entrarmos no tempo da plenitude. E aí surge da nova aliança uma teologia messiânica, porque afinal de contas foi Jesus, o Messias, que falou, precisa comer do Messias. O que a gente faz com esses discípulos? A resposta dos apóstolos, pela sabedoria do Espírito Santo, foi a seguinte:
E Tiago diz assim, eles conversam, fazem o primeiro concílio, conhecido como o primeiro concílio de Jerusalém. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Eles não precisam entrar na mesma caixa que nós. A nossa caixa não precisa sumir também, a gente tem outra. Jesus, ele cumpriu as leis, ele viveu as leis, ele nunca disse para abortar tudo. O que tinha que ser abortado, ele mesmo abortou em 70, destruindo o templo. Não vamos entrar na discussão do que se guarda, do que não se guarda. Mas para os gentios, ele diz, não vamos perturbar, porque eles vão se converter, porque Jesus é a luz do mundo. Vocês estão em mim, então vocês também são luz do mundo. E logo, vocês precisam emanar a minha luz. E os gentios estão nas trevas, eles precisam de luz. Nós estamos em trevas, nós precisamos de luz. Nós precisamos ser essa luz do mundo. As pessoas virão a Deus. Vamos escrever para eles que eles façam algumas coisinhas básicas. O que o gentio não podia fazer? Comer, vocês vão se abster das contaminações dos ídolos. Idolatria. Por que que a idolatria é um horror? Se você nunca entendeu, você vai entender agora. Qual que é o problema da idolatria? Deus vem, põe a mão no barro e faz um homem à sua imagem e semelhança. O homem cai. O homem caído e destituído da glória de Deus põe a mão no barro e faz algo à sua imagem e semelhança, ou a imagem de alguma coisa criada e caída. Agora, Deus fez o homem e o homem adora a Deus. O homem caído faz uma imagem e adora a imagem. Ó Deus, ó céus, ó hard. O que nós estamos fazendo? O diabo, o homem, pega a glória de Deus, a terra, a criação e fala Tó para um anjo caído. Aí o anjo caído vai atrás dessa imagem que o homem fez e o homem acaba adorando ao inimigo, a criatura, e ali tem demônios se alimentando daquela adoração. E você está, como o homem espiritual que você está adorando em espírito e em verdade. Ou em espírito e em mentira. Mas está adorando em espírito, porque você é um ser espiritual. O espírito está morto, mas não está inexistente, está lá. Está acessando as dimensões espirituais, porque o homem precisa do espírito para acessar as dimensões do espírito. Se ele não consegue acessar a sala do trono, porque o espírito está morto em delitos e pecados, e o Espírito Santo já não habita lá, ele vai acessar todo o resto da podridão das trevas das dimensões do espírito. E ele vai adorar. Deus criou o homem para isso, né? Deus criou o homem para adorar, com a comunhão e com o relacionamento. E tem gente aí tendo relacionamentos com demônios. Porque Moisés tem em cada cidade desde... Ah, peraí que eu não terminei, né? Não terminei a minha listinha, parei na idolatria. Não é para ter relações sexuais ilícitas. Por que que não é para prostituir, não é para adulterar, não é para fornicar, não é para bestialidade, não é para prostituição infantil, não é, é dentro de uma aliança de casamento. Por quê? Tem muitos motivos, mas você está se tornando uma só carne, você está se aliançando. Aí a gente faz libertação carne-choca, né? Vai lá e pega o papelzinho cor-de-rosa, pega lá o papelzinho azul, passa a cola, sexo neles. Ah, não quero mais esse. Ok, separei 2 papéis colados. Ficou uns rosa aqui, uns azuis aqui, tudo bem. Aí eu pego esse daqui que já está, né? E vou, eu quero esse parceiro agora, sexo nele. Sexo nele com cola, e com cola, e com cola. E você tem, no fim, uma alma fragmentada e toda contaminada com todos os seus parceiros. Agora, a vida está no sangue, o sangue, a vida é a alma que está no sangue. Você misturou o sangue, porque a relação sexual tem a mistura do sangue. E agora você tem a alma de uma multidão de pessoas e não sabe por que está bipolar. Por que está esquizofrênico?
Por que ele começou a ter preocupações que nunca teve antes? Começou a ter enfermidades que nunca teve antes? Começou a ter problemas de hereditariedade que nunca teve antes na sua família? Não é um mistério tão difícil assim de entender. Mas como a imoralidade não tem mais um padrão na Bíblia para a moralidade, eu posso fazer o que me faz sentir bem. O homem tem um buraco do tamanho do mundo dentro de si. O que ele vai fazer? Alianças, alianças, alianças. Tudo que ele precisa é de uma aliança com um esposo, que é Jesus. A ciência chama isso de quimerismo. Está comprovado isso. Que toda pessoa que você tem relação sexual, você absorve. A ciência chama do quê? Quimerismo. Quimerismo. Você absorve o DNA do outro. Gostou? Vai pesquisar. Pesquisa na internet. Misericórdia. Como chama? Quimerismo. A nossa circuncisão é do coração. Nossos relacionamentos morais têm base bíblica, porque Deus quer nos proteger. Deus está nos fazendo puros para nos guardar das podridões de um mundo caído. É que nem quando Deus... Ai, porque não pode nada, não pode se divertir. Pode, você pode comer de todas as árvores do jardim, só dessa aqui não, porque essa tu vai passar mal e vai morrer. Ai, porque eu queria tanto botar o meu dedinho naquela tomada, eu queria tanto empinar minha pipa aqui embaixo do primário, que maravilha, tu vai morrer. Por quê? Porque tem um negócio invisível, que chama eletricidade, e tu tá no chão. E quando a sua pipa chegar lá, vai te eletrocutar. Então, quando Deus fala, não faça isso, não coma disso, não pratique isso, não minta, não roube, não se prostitua, não adultere, é porque ele está falando, tu vai botar o dedo em 3 tomadas ao mesmo tempo no chão molhado, com o pé no chão molhado, vai dar ruim. Deus quer nos guardar, nos preservar, nos proteger, mas nós não queremos nada que tenha a ver com Deus, porque eu quero ser independente de Deus, eu não preciso do meu Criador. Livre-arbítrio faz parte daquela coisinha que Deus nos deu, que é a imagem e semelhança dele. É um dos maiores presentes que ele nos deu. Escolher viver, mas nós constantemente escolhemos morrer. O que mais eles não podiam fazer? Comer a carne de animais sufocados e beber sangue, porque a alma está no sangue, já entendemos isso, né? Que leis são essas? Noé. Eles voltaram com os gentios como precaução e para que eles pudessem começar num lugar. Começa lá atrás em Noé. Por quê? Sabe de uma coisa? Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então, o discipulado deles vai caminhar e eles vão começar a ir para a sinagoga para aprender a palavra. E nenhum dos discípulos jamais imaginou que a igreja não seria numa sinagoga, que a igreja é a instituição, porque os judeus receberam o seu Messias, a palavra da sinagoga agora seria uma palavra interpretada pelo Espírito Santo. Mas não tinha carta de Paulo, não tinha carta de Pedro e de João, não tinha Atos dos Apóstolos, não tinha nada no Novo Testamento, só tinha a Antiga Aliança. E eles iam entender e interpretar a Antiga Aliança com a nova aliança pelo Espírito Santo, porque está escrito agora no seu coração. Então, eles não pensavam naquele tempo que não haveria sinagogas, eles não imaginavam um mundo sem Jesus dentro do judaísmo. Mas o que foi que aconteceu então, né? O que aconteceu? Que nós fomos da teologia messiânica, em que os judeus receberam os gentios, a uma teologia da substituição, em que os gentios jogaram fora os judeus. O que aconteceu? Eu não pedi o próximo slide. Não cheguei. Nossa, Deus, onde você foi? Saiu andando na minha frente, que feio. O que aconteceu? Então, vamos lá. Os gentios começaram a chegar, Nero vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, os judeus são todos dispersos pelas nações, né? Eles vão indo aos confins da terra, aos confins do império,
e mais gentios vão chegando na igreja. E aí os gentios, eles têm um certo ranço. Por quê? Porque os judeus mataram o meu Messias, que também é o Messias deles, mas foi culpa deles. Então você pega o espírito do antissemitismo, que vai brotar da onde? De dois lugares. Primeiro, do Pilatos, que lavou as mãos e falou: não tenho nada a ver com isso. No mundo espiritual isso fez algo. Segundo, os judeus que estão lá que falam: o sangue dele pode vir sobre nós. Aqui nós ganhamos o lastro. Eles passaram para toda a descendência. O lastro do inimigo para perseguir os judeus está aí. Bem, são várias vertentes, né? Mas, ok, então aí a humanidade começa a rejeitar os judeus, expulsa os judeus da igreja que nasceu com eles, porque o Messias era judeu e nunca deixou de ser. Mas Jesus fez isso. Ele fez um povo, ele formou, escolheu um povo em Abraão, com toda a linhagem de Adão, Sete, Noé, pula, que eu não lembro, não sei os nomes, Abraão. E ele escolhe um povo em Abraão para que todos soubéssemos de onde sairia o Salvador e o Messias. Ele não abriu mão de Abraão e da sua descendência, ele não abriu mão de Isaac e de Jacó, ele não abriu mão. Eles continuam sendo a nação primogênita. Todos nós viemos depois. Então nós temos uma figueira e nós temos uma videira num lindo jardim cheio de árvores. Ele não vai matar a figueira, ela só ficou seca. Nós não somos enxertados na figueira, mas nós somos enxertados na videira e a figueira tem parte na videira. Porque o sangue da videira é o sangue do Messias da figueira. Então não misturemos tudo. Não joga tudo fora. E fica, né? Não, precisamos compreender as diferenças. E então Israel é o primogênito dentre as nações, ele traz a luz do mundo para o mundo, e agora todos podem chegar a essa luz. O que Jesus veio fazer com esses dois povos, judeus e gentios? Ah, vocês estão brincando comigo, né? Que tá pulando todos os meus slides aqui. Tá pulando tudo. O que eu aprontei aqui nos meus slides, né? Eu quero esse daqui. Play todo, por favor. Play todo. Play. Maldições para Israel. Igreja, última batatinha do saco. Maldições para Israel. Bênçãos para a igreja. Isso é teologia da substituição. Mas Deus fez o quê? Um novo homem de dois povos. Ele nem eliminou um e nem eliminou o outro. Ele vai juntar tudo. E aí nós temos Israel, temos a igreja num só corpo, um enxertado no outro. Efésios 2. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que os dois, circuncisos e incircuncisos, o que os fariseus queriam saber? Circuncida ou não circuncida esses caras? O que a gente faz com eles? Para que criasse dos dois, em si mesmo, um novo homem, fazendo o shalom, fazendo a eirene, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Judeus, não jogou fora os judeus, eles estão aqui no corpo de Cristo. Nem todos entraram ainda, mas eles vão entrar, não joga fora ninguém. Assim como você não joga fora seus amigos e família pagã, não joga fora ninguém. Para que ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que é natural entre os povos, porque Satanás faz essa inimizade, porque um é escolhido, o outro não é escolhido. Por que não foi escolhido junto com Jesus? Porque Deus tinha que escolher alguém para sair o Messias. Sorte sua que você não teve que passar por toda a perseguição de holocausto e inquisição e tudo mais que eles passaram ao longo das eras. Sorte sua. Não reclama.
Resposta prática para quem nasceu na teologia da substituição, nem sabia que fazia isso, você nem sabia que você chamava a igreja de Israel de Deus. Você nem sabia que quando você lia as escrituras, toda vez que você lia lá Israel, Efraim, Jacó, você puxava aquilo para você, se fosse bênção e se fosse para maldição, você já deixava lá com Israel. Você não sabia que você fazia isso. Mas tem uma resposta prática para você realinhar a sua leitura. É com o Espírito Santo de Deus. Só com Ele é que a gente pode desenvolver um relacionamento de aliança com Deus. E nesse relacionamento de aliança verdadeiro, você vai começar a ler a Bíblia e falar: Deus, abre os meus olhos, me alinha, para que eu verdadeiramente te conheça. Porque você está conhecendo um negócio alegórico, que é meio que da sua cabeça, meio que fantasia do seu pastor. Não, você precisa conhecer de fato e de verdade aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que deu a vida e o sangue para que você pudesse ter vida eterna, vida abundante, aqui agora e no futuro. Algo pleno, restauração de toda a criação, como no Jardim do Éden, com a fusão das dimensões. O que mais nos faz ler as Escrituras e não enxergar Israel? Nós hoje, em 2023, não temos mais essa desculpa. Mas de onde surgiram essas teologias? De um tempo em que não existia Israel como uma entidade geopolítica de importância. Então, como todas as profecias são centralizadas em Israel, em Jerusalém, em Sião, e não existe isso no mapa, logo vamos alegorizar. A ausência geopolítica dessas entidades no cenário global gera isso. Que entidades, né? Sim, eu misturei outros negócios aqui. Essas entidades. A ausência geopolítica dessas entidades no cenário global. Porque toda a profecia escatológica vai falar esses nomes. O centro de todas elas é ou Jerusalém, ou José, ou Jacó, Efraim, Samaria, Jesurum, Davi, Sião, Israel, Jerusalém, Ariel. Tudo diz respeito a um lugar no planeta. Aquele, Jerusalém. Aquele, Israel. Tudo. Então, se ele não existe como uma entidade geopolítica, como é que eu vou interpretar essas escrituras? Você tem 170 capítulos escatológicos, se elas não existem. Aí eu vou alegorizar, é óbvio, natural. Só que, gente, isso foi 500 anos atrás, 400, 300, 100. Hoje não, que a partir de 1948 nós não podemos mais nem precisamos alegorizar nada. Existe uma nação independente, um Estado de Israel. Goste você dele ou não, ele está lá. Ele precisou voltar, assim como ele precisou voltar para o cenário do primeiro século, para que as profecias da primeira vinda se cumprissem, ele precisa voltar para o cenário dos últimos dias, para que a segunda vinda se cumpra. Assim como Jerusalém esteve lá para a primeira vinda, Jerusalém precisa estar como capital de Israel para a segunda vinda. O cenário precisa estar montado e o cenário é esse. Goste você de Israel ou não, goste você de judeus ou não. Deus desenhou assim e assim precisa ser para que se cumpra. A maioria esmagadora dos mais de 150, 60, 70 capítulos que abordam esse tema da escatologia menciona Israel, a nação, menciona Judá, o povo, e menciona Jerusalém, a cidade, como sendo participantes tão ativos da vinda do leão de Judá, com poder e glória na segunda vinda, no processo de transição e inauguração do milênio, quanto na vida, ressurreição e morte do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo na primeira vinda. Não obstante, mediante a ausência geopolítica da nação, do povo e da terra, nos últimos 2000 anos, nós podemos compreender, apesar de não justificar, como é que a história contribuiu para esse erro teológico grave em relação a como nós vamos interpretar as Escrituras pela ausência de Israel. Isso impacta e muda completamente toda a nossa ótica da escatologia. Em 70 depois de Cristo, o templo de Herodes foi destruído, a cidade de Jerusalém foi queimada e tanto judeus como cristãos foram dispersos entre as nações e Israel ficou praticamente desolada
com um pequeno remanescente ali por 2000 anos. Além dessa desolação, a igreja desses últimos milênios, os que já estão no milênio, atribuiu a culpa pela morte de Jesus a Israel, só a Israel. Os romanos não fizeram nada, foi tudo culpa só dos judeus. Jesus ia morrer de qualquer jeito, gente, ele veio para isso. Isso nos fez mergulhar numa cosmovisão mundana e pagã dentro da igreja, com a teologia da substituição. É antissemita, é podre, jogue fora. Abre a sua caixa doutrinária, cata lá o antissemitismo e a teologia da substituição e taca fogo nela. Tira da caixa primeiro, não queima. Se precisar queimar a caixa, pode queimar a caixa também, faz uma nova. Boa ideia. Gostei dessa ideia. Para terminar essa questão da cosmovisão, vamos dar uma olhadinha na eleição. É um mistério. A eleição de Israel é um mistério. Não é algo que a gente entende com a nossa carne, porque a nossa carne resiste a tudo que tem a ver com o plano da redenção, então vai resistir com Israel também. Romanos 11, 25 a 29 diz assim: porque não quero, irmãos, ele está falando com os crentes romanos, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes desse mistério. Não pensa que você sabe tudo, não. Respira. Esse mistério, ele veio, que veio endurecimento em parte para Israel. Aí por que os judeus não aceitam ser Messias? Por causa disso. Endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Sorte sua que não é judeu, que os judeus estão endurecidos. Ou estavam, porque hoje nós temos mais judeus messiânicos em Israel e nas nações da terra do que as que tinha população em Israel nos últimos 2000 anos. Porque Deus está gerando um avivamento entre os crentes judeus. Ele não vai deixar de ser judeu, mas vai ser crente em Cristo, vai ser messiânico. Cristão, mesma coisa, Cristo, e em grego, Messias, Messiah, Mashiach, e em hebraico. Tudo a mesma coisa. É por você que eles estão debaixo daquela maldição autoimposta pelos seus líderes ali aos pés da cruz, ou ali do lado de Pilatos. E assim todo Israel será salvo. Se Deus disse que todo Israel será salvo, todo Israel será salvo, ponto. Como? Não sei. Vai acontecer? Vai. Quando? Também não sei, mas vai acontecer. Quer dizer, eu sei, mas está escrito, por isso que eu sei. Está escrito, de Sião virá o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então ele veio de Sião, e agora falta cumprir a segunda parte. Veja que ele tem um versículo com duas partes aqui, primeira vinda e segunda vinda. De Sião virá o libertador. Veio. E tem um segundo cumprimento, que de Sião virá também, para apagar as iniquidades de Jacó, dos judeus, de Judá, de Israel, de Jerusalém. Vai acontecer. Ele diz assim: essa é a minha aliança conosco, não com eles, ou romanos, os seus crentes, gentil. A aliança que Deus fez com eles. Quando eu os tirar, vou tirar deles os seus pecados. Eu vou fazer, eu vou salvá-los. Eu disse e eu vou cumprir. Quanto ao evangelho, Israel é inimigo por sua causa, viu, ô gentios? Israel é inimigo por sua causa. Porque vocês têm que entrar. Então, eu vou deixar eles nas trevas um pouquinho mais por amor a vocês, mas não se preocupem, porque o princípio sempre consta: buscar e achareis. Aqueles que estão buscando estão achando. Não tem assim, todo mundo virou uma pedra, não. Deus ainda tem o Espírito Santo ali, atraindo corações, atraindo corações. Estamos falando de uma entidade nacional, quando nós falamos em termos gerais. Por sua causa, viu, Romanos, eles são inimigos do Evangelho. Ou quanto ao Evangelho, eles são inimigos por sua causa. Mas a eleição, em relação à eleição, eles são amados. Por que eles são amados? Porque eles são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu fiz aliança com ele de casamento ali no Sinai. Eu fiz. E eu vou cumprir essa aliança que eu comecei lá atrás. Nenhum tio da minha palavra vai cair por terra sem se cumprir. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Israel tem o seu lugar. Vai pagar o preço? Vai vir juízo sobre eles? Vai. Pela igreja também vai vir do juízo, né? Juízo vem vindo sobre todos nós, porque quem quer ser noiva pura, linda e branca e santa tem que passar por vários batismos aí
e o último deles é o batismo do fogo. Então, aguenta firme aí, apertem os cintos, o piloto não sumiu, mas vamos passar por muitas turbulências. Vamos entrar agora em Jeremias 31, que é o texto da nova aliança. Não pode sair da eleição sem ler esse texto. Eis aí vem dias, olha aqui, toda vez que você olhar nas escrituras e vem dias, você marca lá, para ver que dias são esses. E eis aí vem dias, diz Yahvé, em que firmarei uma nova aliança com a Márcia. Não, está escrito Márcia aqui não. Mas eu vou entrar nessa nova aliança, tá? Mas ela é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é com a casa do Brasil. O Brasil chega, ele chega. Mas aqui a profecia que vai se cumprir literalmente é com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, foi um desastre. Eles se prostituíram, aquele casamento não durou muito tempo do lado deles, do meu continua de pé. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque essa é a aliança que firmarei. Ó. Apesar de tudo isso, ele fala e depois ele volta. A gente às vezes quer ler só até onde interessa, né? Não, eles fizeram tudo errado, tchau. Não, Deus continua. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha, vem dias aí. Outro, ele fez lá no Sinai. Agora ele põe no futuro de novo, que vem uma aliança que eu vou fazer. Essa questão de tempo é importantíssima quando nós estamos estudando os textos escatológicos ou qualquer profeta. O que é hoje, o que já foi, o que está por vir. Veja como Deus passeia pelo tempo aqui. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ó, anota lá um tempo de novo. Depois, primeiro ele falou que eis aí vem dias, depois ele fala depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui a gente tem primeira vinda como pré-figura da segunda vinda. Porque Israel, como povo, como nação, ainda não recebeu. Mas o remanescente vem recebendo há 2000 anos e a igreja está recebendo, por meio desse remanescente, discípulos, etc., há 2000 anos. Olha ele entrando no milênio aqui. Olha, ele falou que ele vai firmar, eis que vem dias, primeira vinda, vou firmar, vou para a cruz. Vou assinar essa ketubá com o sangue do meu filho. Eu vou assinar. Ou ele mesmo vai assinar com o seu próprio sangue. Primeira vinda. Aí ele fala, firmarei. Eu firmei. Ele veio. E eles serão. Depois desses dias, depois de 2000 anos, vai ter um tempo em que todo Israel será salvo. A gente leu lá em Romanos. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Quando você vê essa palavrinha jamais, nunca mais, anota aí. Quando é jamais, quer dizer que nunca mais mesmo isso vai acontecer. Então não é o tempo ainda, vai chegar, está no futuro. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, ei, vem conhecer Jesus, vem conhecer Yahvé, porque todos me conhecerão. Não é agora, né? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Está falando de Israel, certo? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso está tudo lá para o fim. Segunda vinda, milênio. Enxergou aqui uma profecia que começou antes da primeira vinda, acessou a primeira vinda, acessou a segunda vinda e foi para o milênio. Assim são quase todas as profecias de Isaías. Ele começa na primeira vinda e vai embora. Ele começa no antes, anuncia, fala da primeira, fala da segunda, fala do milênio, mas ele fica mais mesmo na segunda vinda. Assim dizia Yahvé, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, que faz bramir as suas ondas. Deus que faz tudo isso. Yahvé dos exércitos é o seu nome. Se
falharem essas leis, É lindo esse texto. deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Até hoje não falhou. Qual é o protocolo de interpretação das pragas do Antigo Testamento? Nós vamos entrar agora em perguntas importantes que vão nortear a nossa interpretação. E eu espero que você, se você nunca aprendeu, aprenda e use, aplique. Como é que a gente interpreta esses eventos no Antigo Testamento? Por exemplo, batalhas, as peregrinações de Abraão, de Jacó, de Israel, secas, fomes, ministério de Elias, de Eliseu, sonhos, templos, tabernáculos. Como é que a gente interpreta isso? E deixa eu falar para você, tem irmãos nossos que nada disso existiu literalmente, foi tudo alegoria, tá? É tudo uma história para te contar um princípio moral e etc. Sim, é verdade. Desculpa falar isso, mas é verdade. Agora, vamos entender. Nós olhamos para trás para o Antigo Testamento e nós enxergamos eventos literais ou alegóricos. Vamos lá, um por um. As batalhas de Davi, as batalhas de Salomão, as batalhas dos reis, dos juízes, de Josué, elas são de aquele sangue correu mesmo ou não? Sim. Sim? Faz o seu voto aí, sim ou não? E as peregrinações de Abraão, Jacó, de Israel, eles realmente, Abraão saiu de Ur, foi para Padã Arã, depois ele desceu para Canaã, aí ele foi para o Egito, aí ele voltou do Egito, voltou para Canaã, aqueles lugares que ele acampou, Beersheba e tudo mais, os poços que foram cavados, tudo isso aconteceu? É literal ou é uma história para contar um princípio moral ou... Sim, literal. As secas, as fomes. Teve fome mesmo na Síria? Teve fome mesmo em Canaã? Teve fome mesmo? Teve 7 anos de fome no Egito? Tem certeza que foram 7? Não foi só um tempo muito longo? E o tabernáculo de Moisés? Ele está lá em cima na montanha, ele tem a visão do tabernáculo, ou seja, ele viu Jesus praticamente, né? Só que ele viu na forma de um tabernáculo. Aí ele construiu mesmo o tabernáculo, de verdade, ele foi lá, juntou o material, o ouro, fundiu todas as joias do povo lá, era literal e tinha um significado alegórico. Tudo aqui eu podia falar que tem um significado alegórico, né? Mas era literal, ok. E o templo de Salomão, idem, existiu, ok. E o retorno do exílio, Esdras, Neemias, essas profecias, está lá, Daniel, lendo Jeremias 29, está escrito lá, em 70 anos vocês vão voltar para casa. Daniel fala, não, eu nem estou no exílio, porque é tudo alegórico mesmo. Então, 70 anos, não. Ele, em 70 anos, a primeira leva voltou, depois a segunda, depois a terceira leva. Eles voltaram, o tempo do exílio, do cativeiro, durou 70 anos, porque Deus falou que ia durar 70 anos. Ponto, durou 70 anos. 1, 2, 3, 10, 20, 50, 60, 70 anos. Não 7.000 anos, não 70 dias, não 700 meses, 7 anos. Literal. E os sonhos de Daniel? Dei a resposta de Daniel e de José, dei a resposta antes. Sonhos, vamos lá. José teve o sonho. José teve 2 sonhos, né? Ele teve o sonho, ele interpretou o sonho das vacas, foi uma interpretação, e o sonho dele mesmo, ele viu que os irmãos se prostravam diante dele, mas ele viu como estrelas e ele viu como feixes. Então, o sonho trouxe uma figura de linguagem que ele interpretou e falou, olha, vocês estão todos aí se prostrando diante de mim, minha família. Então, o sonho, ele é alegórico e ele tem uma aplicação prática literal, certo? Os sonhos de Daniel é monstro para todo lado, a estátua de Nabucodonosor. Como é que funciona isso? São alegóricos, no natural, nas dimensões do espírito. Eu fico imaginando o que Daniel estava pensando, porque eu acho que ele se deparou com aquelas entidades. Então, muita coisa no espiritual é literal, mas é na dimensão do espírito. Tem uma interpretação alegórica que Deus traz no próprio texto. Isso é isso. Cabeça é rei. Não entendi. E tem aquilo que de fato vai acontecer aqui na Terra. Tudo vai acontecer aqui na Terra, né?
E as profecias da primeira vinda, elas são literais? Jesus veio montado no burro, ele entrou em Jerusalém montado no burrinho, ele realmente foi para a cruz, ele realmente morreu, ele realmente ficou 3 dias e 3 noites no túmulo, ele realmente ressuscitou dos mortos, ele subiu flutuando no céu, ele nasceu de uma virgem, num lugar chamado Belém, num lugar que não era assim lá grande coisa. Ele foi para o Egito como criança ou ele deu um rolê, se desviou e caiu no mundo e depois voltou com 2 anos de idade? É literal? Sim. Tem aplicação de figura? Tem, mas é predominantemente literal. E aí eu chego nas pragas do Egito e é tudo alegórico. Sabe por quê? Porque aconteceu lá em Santorini uma explosão vulcânica com um mega de um terremoto e aí de lá fugiram moscas e gafanhotos e aí teve um tsunami e fez com que não sei que águas e algas entrassem pelo rio Nilo e aí Então, as pragas do Egito aconteceram ou não aconteceram? Vamos votar. As águas realmente se transformaram em sangue? Sim ou não? Sim. Água em sangue. Seja lá o que significa isso. Água em sangue. Moisés estava lá, deve ter sentido o cheiro do sangue. Sabe que cheiro tem... Sangue tem cheiro. Você já experimentou? Já. Eu sei que você já sentiu o cheiro e o gosto. Literal, ok? E as rãs? Subiu rã para todo lado mesmo? Sim ou não? Ou, vamos lá, rã pode simbolizar o quê mesmo? Os demônios lá de Apocalipse, né? Então, é tudo demônio que saiu... Então, você acredita no mundo sobrenatural, mas você não acredita que Deus pode fazer brotar rã em tudo quanto é lugar? Oh, Jesus da glória. Funciona, meu amor. E os piolhos? Tinha mesmo? Brotou em tudo quanto é lugar? Tinha piolho. E mosca? Tinha, né? Mas aí, na 4ª praga, Deus fez distinção entre Israel, que estava no Gósen, e os egípcios. Aí você pode imaginar a mosca... Pá! Tinha ali uma proteção sobrenatural e as mosquinhas não entraram no Gósen. Só Deus entende como é que isso aqui está vivo ainda. Vai continuar vivo por muito tempo. E as pestes... Voltou até a funcionar mais rápido. E a peste dos animais? Aconteceu, veio mesmo sobre os animais, essa peste? Teve úlcera, teve animal que morreu, teve, né? E úlcera também, sim, mais ou menos. Saraiva, cai fogo do céu, é normal isso? Chuva de granizo com fogo, com sangue lá no Apocalipse. Caiu ou... Porque não existe, você nunca viu, né? Será que foi um vulcão assim, que estourou, explodiu em algum lugar ali que não tem, né? Mas, fica difícil. Os gafanhotos, normal, tem todo ano, mas deve ter sido bem ruimzinho esse daqui, né? Porque ele aparece no dia que Deus fala que vai aparecer, depois some no dia que Deus fala que vai sumir, aí fica assim, uma coisa sobrenatural da soberania de Deus, né? É bem legal isso, Deus fez lá, né? A gente conta a história como se fosse de verdade, porque é de verdade. Agora, essa das trevas é a minha favorita, porque imagina que o cidadão está aqui, né? O domo da proteção está aqui, esse cidadão teve o azar de morar na casa logo ao lado, e ele não enxerga a luz do cidadão aqui, e ele aqui, ele não sai da cadeira, porque eram trevas densas, palpáveis, que só faltava você sentir o gosto do negócio. Você imagina, em termos de dimensão das trevas, o que não desceu ali. E o cara não enxergava um palmo na frente de nada. E a morte dos primogênitos foi um princípio, uma história, uma narrativa, ou aconteceu mesmo? Morreram os primogênitos do Egito. Se isso aconteceu lá, por que eu tenho tanta dificuldade de crer que as pragas do Apocalipse são literais, do jeito que está escrito? Vamos usar as pragas do Apocalipse bem rapidinho. Seriam elas literais ou alegóricas? Vamos escolher algumas aqui, umas trombetas. Vamos numas trombetas aqui. A primeira trombeta, ela é tocada sobre a terra e a saraiva, fogo e sangue serão lançados sobre a terra. Aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito. Pode acontecer aqui também? Eu diria que sim.
Então, um terço da terra, das árvores e da erva verde, se não for literal, vamos ver, o que pode ser, né? Esse fogo caindo do céu é uma forma de juízo, e aí, um terço. O que a gente pode alegorizar para ser um terço? E a terra pode simbolizar o que? A humanidade, as árvores podem simbolizar o papel, que sei lá o que vai simbolizar a árvore da vida, a morte não. Estão entendendo a dificuldade de você tentar alegorizar o negócio? E a segunda trombeta que vai impactar o mar? Algo como um grande monte ardendo em fogo será lançado no mar. Eu li naquele comentário que eu falei, eu vou olhar a segunda trombeta. Tinha um que eles falaram que foi a entidade da igreja não sei qual, do papa não sei qual, que foi lançado por terra, e aí acabou aquela instituição. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que planeta eles estão? Morrerão um terço das criaturas marinhas, serão destruídos um terço dos navios. Já sei, navio é veículo, é ministério, os ministérios vão ser destruídos. Mar, pode ser mar, aquele lugar celestial, que não é celestial, das trevas. Mas espera aí, como é que... não entendi, não. Como é que vai funcionar isso na alegoria? Rios e fontes de água. Cairá do céu uma grande estrela chamada Absinto, ardendo como uma grande tocha. Eu li num outro lá que esse daqui foi um líder que foi derrubado. Caiu a liderança dele, o presidente lá. Oh, Deus. Mas, já que você está alegorizando, você vai alegorizar a queda, vai alegorizar o céu, vai alegorizar a estrela, vai alegorizar o absinto, vai alegorizar tudo. E aí um terço de águas que são contaminadas é uma contaminação de teologia, de doutrina, de narrativa, de mídia. Não tinha naquela época, mas tudo bem. Vai morrer gente, ó. Vocês estão entendendo? Então, não tem dificuldade nenhuma de você manter... Isso é protocolo de interpretação. Se você interpretou literal lá atrás, não tem problema nenhum você interpretar literal aqui. É válido, é coerente, é legal em termos de ser legal ou ilegal. É protocolo básico de interpretação de texto. E então nós temos uma interpretação possível literal, uma interpretação possível alegórica, figurativa, simbólica ou ilustrativa. E nós vamos buscar os caminhos para entender numa interpretação literal o que é físico, na dimensão física, e o que está no mundo espiritual. Porque as duas coisas estão acontecendo às vezes ao mesmo tempo. Tem coisas que são naturais, tem coisas que são sobrenaturais. O profeta, ele vai na visão, ele sobe e ele vê coisas que estão dentro da dimensão do espírito. Por exemplo, um anjo. É real, é literal na dimensão do espírito. Não precisa alegorizar o anjo. Ele é de verdade, está na dimensão do espírito. Pode trazer figuras de linguagem, ilustração e alegoria daquela coisa real e literal? Pode, mas não apaga o literal. A gente está terminando já, tá? Estou vendo que a comida está chegando na mesa. E então, eu vou trazer um exemplo que eu consegui puxar lá. Interpretações das trombetas. O preterista enxerga as trombetas como uma guerra do Império Romano contra os judeus do primeiro século. As trombetas, aquelas que a gente acabou de ler, são uma guerra do Império Romano. Os preteristas são bem antissemitas, bem substitucionistas. E os historicistas, quando eles chegam nas trombetas, eles falam assim, são os estágios da história da igreja, de 400 depois de Cristo até o século XV ou o presente. Então, né? Interessante como é que eles enxergaram trombeta no papado. O juízo sobre o papado, porque os historicistas são bem anticatólicos. E os idealistas são eles dizem que as trombetas são ciclos do pecado e suas consequências. E são também salvação de Deus. Onde eles enxergaram isso nas trombetas? Alegoriza que dá nisso. Alegoriza que dá nisso. E o futurista fala, não aconteceu, vai acontecer lá na semana tribulacional. Agora tem futurista que vai falar que é tudo uma alegoria também no futuro, que vai colocar com
figuras de linguagem, mas pelo menos ele pôs no futuro, vai. Quando começar a acontecer, a gente vai entender se é literal ou se não é. Aí eu achei esse quadrinho aqui de cada trombeta. Primeira trombeta é a invasão do norte pelos godos. A segunda trombeta é o ataque naval à Itália pelos vândalos. A terceira trombeta é o Império Ocidental invadido pelos hunos. E a quarta trombeta é o último imperador que é destronado pelos érulos. O primeiro ai da quinta trombeta são as conquistas dos saracenos. Esses são os historicistas. E como eles conseguiram achar dentro da linguagem das trombetas isso. Alegoriza que dá nisso. Eu quase fiz. Não posso fazer na câmera, senão eu perco minha audiência. Resista bravamente. Vocês entenderam aonde está a dificuldade das alegorizações e qual o perigo das alegorizações? Fuja de alegoria. Mas o que é uma besta de 7 cabeças? Primeiro, ela não é uma besta quadrada, mas podia ser. Segundo, Deus fala que as cabeças são reis. Mas quem são esses reis? Calma, respira. Quando acontecer, quando chegar o tempo, a gente vai saber quem são os 7 reis das 7 cabeças, os 10 reis dos 10 chifres. Quando chegar o tempo, o Espírito Santo vai nos mostrar. Não é tempo, porque o cenário não está totalmente formado ainda. Então,